Já sabe como fazer o seu processo de vendas funcionar no seu negócio? Ainda não? Vem comigo que eu tenho algumas dicas nessa aula que estão imperdíveis. Nesse curso você vai ver informações sobre processo de vendas, máquina de vendas, funil, termos de marketing. Tem bastante conteúdo interessante por aqui, mas você deve estar se perguntando o que precisa ter nesse processo de vendas para ele realmente ser eficiente. Eu vou falar agora nesse vídeo. Antes, eu queria só reforçar que, de acordo com o dicionário de Oxford, um processo é uma ação continuada, a realização contínua e prolongada de alguma atividade. Nesse caso, além de atividades contínuas, a gente precisa de um processo que seja compreendido por todas as pessoas do negócio, que seja capaz de se adaptar a diferentes canais de vendas, que nos possibilite medir o desempenho da estratégia que adotamos nesse processo e que não seja vulnerável ou imprevisível. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer como você pode construir um processo ensinável, escalável, mensurável e previsível. Por mais que estejamos bem intencionados e estruturados nessa jornada, é preciso, no mínimo, garantir que o processo possua essas 4 características. Isso vai ajudar muito o seu negócio e não é tão complexo quanto parece ser. Vamos lá que eu vou exemplificar como as empresas fazem isso em ações que muitas vezes nem percebemos, mas estamos dentro do processo de vendas delas. E como você pode aplicar isso no seu negócio. Mas primeiro, por que o seu processo precisa ser ensinável? Daniel Pink, que é uma referência em vendas no mundo dos negócios, ressalta no seu livro Saber Vender da Natureza Humana que todos nós somos vendedores. E de fato, independente de estarmos ocupando um espaço de vendas, estamos sempre vendendo algo. Uma ideia, um projeto, um filme que você assistiu e espera que outras pessoas também assistam. Mas ele lembra que quando falamos do processo de venda nas empresas, da venda de um produto, de engajar um cliente, precisamos estar preparados, conhecer o cliente e o produto, ter um discurso de vendas bem definido, ter atenção às necessidades do cliente, saber se conectar com a sua audiência, e isso precisa estar claro para todas as áreas do seu negócio. Nas empresas, o que precisamos entender é que todo mundo é vendedor, seja a pessoa que está atendendo o cliente por telefone, seja a que recepciona o cliente ao entrar na loja. Por isso, o seu processo de vendas precisa ser ensinável. Todos na empresa precisam saber sobre a estratégia, o discurso, o produto, o quanto aquele cliente é importante para os negócios. Por isso, processos de vendas bem estruturados criam os playbooks de venda com essas informações. Esse é o primeiro passo para criar esse processo eficiente. Fazer com que todos saibam as principais e estratégicas informações do seu processo de vendas. O segundo desafio é torná-lo escalável, ou seja, já pensou se o seu processo de vendas precisa de um vendedor dedicado a cada cliente em busca de conhecer o seu negócio? Quanto mais no início do funil estivermos, maior a necessidade dessa escalabilidade. Seja para ampliar o número de leads no início do funil, seja para tornar esse processo mais viável financeiramente. Um dos desafios aqui é o custo de aquisição de cliente. Então, há informações que podem e devem ser melhor divulgadas por meios de blogs, redes sociais, e-books, e essas são ferramentas que dão escala para o seu processo de vendas. Porque o custo de criação desse conteúdo diminui ao passo que você consegue atrair um número maior de clientes. Mas quando há um tipo de atendimento especializado que é necessária a interação com o especialista, nesse caso a lógica é inversa. Quanto mais cliente você tiver nessa etapa do funil, maior a necessidade de pessoas para atendê-las e maior o seu custo de aquisição de clientes. É importante saber que ambos os formatos são possíveis, viáveis, quando utilizados estrategicamente. O que vai te ajudar a definir é a jornada de compra do seu cliente, que eu trouxe em uma aula anterior. Lembre-se sempre de como o seu processo pode ser estruturado de uma maneira mais escalável possível. O objetivo final desse processo escalável é ter condições de crescer de forma exponencial, mas financeiramente e operacionalmente suportando o aumento dessa demanda. 2 aspectos que são fundamentais nessa etapa: uma boa definição de canais e o uso de tecnologia. Por exemplo, se o seu principal canal de venda é um ponto físico no centro da sua cidade, a sua estratégia para escalar pode ficar comprometida, pois para ampliar a atração de novos clientes e novos mercados, você irá precisar criar novos pontos de atendimento, e isso certamente envolve uma série de custos. Ou seja, o custo aumenta de acordo com o aumento da demanda, e isso vai na contramão da necessidade de escalar. Nesse caso, utilizar a tecnologia para atrair e engajar esses clientes sempre vai ser uma alternativa indispensável para dar escalabilidade ao seu processo de vendas. Criar uma vitrine digital através do Instagram, de um site, de um marketplace. Mas Ingrid, como saber qual a melhor estratégia e quais canais mais eficientes para o meu processo de venda? Para saber isso, você precisa que o seu processo seja mensurável. O terceiro desafio dessa estratégia, ou seja, inserir métricas nos processos que você está aplicando. Vamos supor que você precisa descobrir em qual fase está a sua maior perda de lead. Nesse caso, você deve criar um indicador de conversão e entender nas etapas do funil qual é a etapa que menos filtra pessoas. Se você atraiu 200 pessoas para o seu site, dessa você capturou 100 novos leads. Sua taxa de conversão de visitantes para lead das 2 primeiras etapas do funil é de 50%.
Essa é apenas uma das métricas. Você pode medir isso também por canal, por setor de vendas, enfim. Há inúmeras possibilidades de indicadores e eles devem ser criados para te ajudar a tomar a melhor decisão. O importante aqui é que seus processos sejam mensuráveis. O seu processo também precisa ser previsível. Se você já sabe quais as etapas do funil existem, quais os indicadores são utilizados para medir, o que cada canal é responsável dentro do processo de vendas, se o time de vendas está alinhado, entre outras etapas do seu processo, você precisa também ter resultados bem claros que precisam ser atingidos. Tudo isso vai fazer o seu processo ter previsibilidade e não deixar que surpresas aconteçam durante as suas jornadas de vendas. Afinal, é para estruturar estrategicamente a máquina de vendas e o processo de vendas que fizemos todos esses esforços. Você precisa ter claro qual o desempenho que essa máquina consegue obter. Resumindo, o seu processo de vendas precisa ser ensinável. Todos precisam estar alinhados com as vendas do negócio. Escalável, você precisa ampliar o número de clientes sem necessariamente ampliar o custo de aquisição desses clientes, e usar a tecnologia vai te ajudar nisso. E ele precisa ser mensurável, ou seja, você precisa entender o que deve ser monitorado para ajudar na tomada de decisão. E por fim, juntamente com os 3 aspectos anteriores, seu processo precisa ser previsível. Os resultados precisam estar claros e cada ação, canal, campanha deve estar bem desenhada de acordo com as estratégias do seu negócio. Claro que eu não vou embora sem deixar um desafio para você, porque o que vimos agora é super importante para o seu negócio. Escreve no seu bloco de notas. Quanto o seu processo de vendas já é ensinável, escalável, mensurável e previsível? O que você ainda precisa fazer para garantir que ele tem esses 4 aspectos? Agora, se você acha que já viu de tudo sobre o processo de vendas, não deixe de vir comigo para o próximo vídeo, porque eu vou falar sobre a estratégia de crescimento do seu negócio. Simbora!